Quando você liga... Alô? Oi? Pessoal, dando continuidade para a segunda aula, materiais aplicados na nefrectomia radical laparoscópica. O Marcelo, na primeira aula dele, falou um pouquinho de história, né? Mas quando ele falou de história, ele não colocou nenhuma figura, né, do início do século passado falando de laparoscopia. Isso para a gente parece óbvio, né? Afinal, a gente sabe que a gente precisa de uma série de materiais para estar realizando a laparoscopia. Ele mesmo falou, acho que a primeira cirurgia feita na urologia foi em 1990, né, pelo Ralph Fleiman. Mas esse material, apesar de a gente achar que a gente chega nos lugares e a gente sempre encontra, nem sempre foi assim. Eu tenho experiência, meu pai é urologista, e é curioso ele contar as histórias dele, como ele fazia parte de endurologia, olhando a ótica mesmo no olho, sem câmera. Então, esse material é um material que foi agregado e acho que a tecnologia cada vez mais está vindo, surgindo coisa nova, não para, a gente tem que acompanhar. Então, acho que a ideia de colocar essa aula aqui é bem interessante. Bom, com relação a alguns materiais básicos, isso aqui não se aplica só à nefrectomia, se aplica à laparoscopia de uma forma geral, né? A gente vai ter a câmera, a Anacleto acabou de falar, cada vez mais surgem novas tecnologias, né? O 4K, o 3D. O 3D eu tive a oportunidade de experimentar num congresso, nunca fiz cirurgia ao vivo mesmo, foi num simulador, mas achei bem interessante. Quem entende diz que vale a pena principalmente para a cirurgia pélvica. Então, são tecnologias que estão vindo, a gente tem que tentar conhecer. A ótica que a gente usa normalmente é uma ótica de 10 milímetros, 30 graus. O set de vídeo com monitor, né? Equipamento para gravação, captura de imagem. A fonte de luz, cada vez mais a gente tem novas tecnologias. Eu tive uma experiência ruim numa cirurgia, não era cirurgião, mas eu estava em campo também. A gente vacilou e deixou uma fibra em contato com a pele do paciente, queimou. Essas novas tecnologias, como o LED, normalmente não esquenta, né? São fibras que duram mais, isso também vem para incorporar. E o insuflador, né? Quando eu pensei nessa aula, eu fiquei lembrando de como que eu tive acesso a esse tipo de material, né? Quando que isso surgiu na minha história. E onde eu fiz cirurgia geral, eu não tive muito acesso. Eu fiz no hospital universitário, o que eu tinha, basicamente, tinha uma Maryland, tinha um Hulk, e assim ia. Quando eu entrei na urologia, eu vi esse mundo aqui. Aí você começou a me falar de um monte de coisa, né? Várias ciências, Endogia, né? Alexis, Ligasur, Harmonic Ace, Hemolock, são coisas que às vezes tecnologia que a gente vai estar sendo exposto no dia a dia, que a gente tem que conhecer e que vieram para ajudar. Então, conhecendo um pouquinho desse material, de qual a indicação dele, de como você se adapta a cada um deles, você provavelmente vai conseguir fazer uma nefrectomia com mais conforto. Bom, passando rapidamente pelos materiais básicos, já foi falado, para a gente acessar a cavidade abdominal, a gente tem que ter uma porta de entrada, né? Essa entrada pode ser pela técnica aberta, o rasson, ou a técnica fechada. Cada cirurgião tem a sua história. Eu quando estava no R1 de geral, eu fui fazer um curso de vídeo no estado do Rio. E eu lembro que no último dia a gente ia fazer cirurgia com um porquinho e eu estava ansioso. Na noite anterior o pessoal ia sair, eu nem saía, fiquei esperando. Chegou de manhã, fui fazer a nefrectomia. A primeira nefrectomia sendo porquinho naquele dia. E o cirurgião não pode ser nem muito destemido, nem muito cauteloso, né? E eu estava tentando fazer a pele do porco um pouquinho mais grossa, estava tentando fazer o acesso pela técnica fechada direto com o trocárter como foi orientado, né? Abria a pele e passava o trocárter e não estava conseguindo. O instrutor, que era excelente, ele chegou: "Não, Rodrigo, vem cá." Aí puxou, né, a parede abdominal e foi, né? O que aconteceu? Sangue. Sangue. Moral da história, eu operei meu porquinho morto, né, com a cavidade toda suja, não consegui ver ali na secção. Pode acontecer, pode, mas aquilo ali foi o exemplo mais real, né, do quanto eu tenho que ter cuidado. Foi na hora que dava para errar, a gente errou, né? Então, eu particularmente, eu faço pela técnica aberta. Eu prefiro, eu fico confortável, tá? Eu chego ali, eu tenho uma segurança sempre. Eu vejo que cada vez mais colegas urologistas têm usado a agulha de Veres. Então, assim, isso o pessoal está usando com segurança, mas eu digo, apesar de ter os cuidados técnicos na utilização do Veres, com o duplo clique, com o teste que a gente faz com a injeção do soro, ainda assim eu me sinto mais confortável fazendo pela técnica aberta, passando o trocárter sob visão direta, e também a gente já pode já prepara durante a inserção para o fechamento.
acho que já no final facilita um pouco também quando você está mais cansado. Seguindo, né, os materiais estocartes, né, pode ser permanente ou descartável. Né. O material descartável, de uma forma geral, ele vem com uma qualidade melhor. Né? O material permanente, muitas vezes a borrachinha deixa vazar, então isso no dia a dia você tem que conhecer bem o material que você está utilizando. Né? Seguindo, essa aqui é uma boa amiga sempre, a garrafa térmica. Né? Então a gente tem que lembrar, isso faz parte do nosso material. Com relação às pinças, né? Eu não sei, acho que foi falado isso no módulo anterior, vou falar rapidamente, mas assim, tem pinças básicas que a gente tem para fazer uma nefrectomia. Né? Aqui é tesoura, uma pinça de Maryland, que a gente vai usar para fazer a dissecção, né? Um mixer laparoscópico, acho que ajuda na hora que a gente está na dissecção do pedículo, né? Uma pinça importante de se ter. A gente tem que ter para a mão esquerda uma pinça traumática, tem vários tipos, mas é a pinça que você vai estar o tempo inteiro manipulando os tecidos. E para a mão direita, uma pinça, pode ser com energia ou, dependendo da situação, até uma pinça traumática mesmo. O exemplo mais clássico que a gente tem aqui é rebatendo o fígado, né, para a nefrectomia direita. A traumática você prende na parede ou uma estrutura digitalizada, por exemplo, um rim muito pesado com a traumática que você não consegue ter força de apreensão, você pode utilizar. E é importante a gente entender a conjuntura da pinça que a gente está usando com o trocáter que a gente está escolhendo. Né? Normalmente a gente usa um trocáter de 5 para a mão esquerda, um de 10 para a câmera e um de 12 para a mão direita, pelo menos 12 para fazer a nefrectomia, porque a gente tem que garantir que vai entrar o hemolock, então precisa ser um trocáter um pouco maior. Né? Existem trocáteres menores, até de 3 milímetros, que o pessoal usa na mini laparoscopia, eu nunca usei, já vi o atleta usando uma vez, né? Acho que tem feito a gente fez um pouquinho diferente daquela vez, botou um de 5 na mão esquerda, de 3 na mão esquerda, se eu não me engano. Mas isso daí vai dar preferência do cirurgião e cada vez as cirurgias estão sendo menos invasivas mesmo. Seguindo, o aspirador, material que a gente tem que ter. Né? Esse aqui é um descartável, esse é um permanente que a gente mais encontra. Né? Numa direção a gente pode infundir soro, na outra a gente faz aspiração. E ele também é um bom amigo. Às vezes a gente está fazendo a nefrectomia, um desses vasinhos pequenos, uma lombar está sangrando, você com as pinças de dissecção você não consegue ver de onde é, a cirurgia praticamente para. Você com um aspiradorzinho ali na mão esquerda, você consegue ir aspirando e continuar a sua cirurgia, até mesmo tem gente que gosta, eu gosto também de usar ele. Nessas situações você vai fazendo uma dissecção cuidadosa, um pouquinho mais longa e vai deixando o hilo ali, a artéria ver um pouco mais clara. Vamos lá, material, energia. Né? Cada vez mais vem surgindo pinças novas. Né? Esse aqui é o clássico, é o Hulk, né? A gente usaria com ele a energia monopolar. Se perguntar, dá para fazer uma nefrectomia com o Hulk? Dá. Né? Obviamente essas tecnologias facilitam muito. Né? Um paciente que tem uma dessas gorduras tóxicas que a gente estava falando, fazer com o Hulk é difícil. Né? Essas pinças de energia ajudam bastante. Né? O bipolar, né? É legal, eles têm várias conformações, você pode acoplar na pinça bipolar. Bipolar é legal que não dispersa muita energia. A pinça monopolar dispersa energia. A gente tem que tomar cuidado. Se estiver usando esse Hulk na dissecção do hilo, né, tem que ter uma técnica ousada. Se tiver entre artéria, ver ele usando o Hulk, eu não recomendo, justamente pela dispersão de energia. Então a bipolar ajuda muito nesse sentido. Aqui a pinça ultrassônica. Essa pinça aqui eu acho excelente. Eu confesso que eu fui mal acostumado. No serviço que eu fiz de residência, sempre tinha essa pinça laparoscópica. Ela é excelente, eu vou mostrar umas características dela, mas ela tem uma pontinha curvinha, ela é como se fosse uma Maryland que sela, cauteriza e corta. Né? E além disso também vocês vão vendo conforme vocês forem usando o material, que o cirurgião tem uma particularidade com cada um. Por exemplo, aqui o Ultra Fusion, com a pinça seladora, essa aqui é de 5 milímetros, que está na foto. Ela é uma pinça até delicada, a ponta dela é de 5, é pequenininha, mas ela é um pouco mais romba. Já não é tão gostoso, tão fácil de secar, igual é com essa aqui. Tem ela curvinha? Eu não tinha visto, não conhecia. E um outro detalhe que, eu não sei se tem outra conformação mais nova, mas a ativação dela é com o polegar, aqui atrás. Então isso faz diferença na hora. Se você ativa com o dedão, já está engatilhado ali, eu me sinto mais confortável. Tá? Se você vai com o polegar, você tem que estar mexendo um pouco a mão. Né? São detalhes, mas que na hora de escolher uma pinça isso faz toda a diferença. O calibre de selagem dos vasos também vai variar com o tamanho da ponta. Eu não lembro exatamente, mas é em torno de 5, 7 milímetros para essa de 5.
Com relação à pinça que eu falei que eu gosto, isso aqui vem do fabricante, não é para fazer propaganda não, mas é importante a gente conhecer. Ele coloca que a mandíbula e a lâmina curva desenhadas exclusivamente para permitir uma dissecção, selagem e transecção precisa. Isso é verdade. Mínima dispersão térmica lateral para dispersão próxima de estruturas vitais. Você dá para dissecar com essa estrutura o hilo. Ela tem uma face que é uma cerâmica que realmente protege do calor. Então, assim, conforme você vai pegando experiência, você consegue ter uma noção que você consegue chegar um pouco mais próximo de estrutura nobre, desde que você proteja essa parte, essa lâmina de aço, e deixe a cerâmica voltada para a estrutura. Tá? Ela tem uma partezinha, acho que tem um vídeo, não me engano, que a gente vai ver. Isso aqui é uma cerâmica. Tá? Esse lado aqui não esquenta. Aqui esquenta bastante. Então, esse aqui, a cerâmica, exatamente. A face da cerâmica tem que estar voltada para a estrutura nobre. E essa pinça aqui, ela é toda articulada. Essa região aqui, você roda com o dedo facilmente, levinho. Você consegue botar essa cerâmica na posição que você quiser. Eles vão usar, né? Eles vão usar, vão ter oportunidade de usar durante a prática. Muito bom. Com relação ainda à hemostasia, né? A gente tem clipadores. Na nefrectomia, eu não tenho o hábito de usar, né? A gente vê, eu vim da cirurgia geral com o hábito de usar o clipe, a gente usa muito em vesícula e várias vezes o clipe soltava, né? Você volta e meia e o clipe soltou, pega, clipa de novo, né? Hoje em dia tem clipes melhores, tem clipe que tem um aramado que deixa a estrutura mais fixada, né? A gente tem que ter os cuidados durante a utilização do clipe. Se você realmente fizer muita pressão, às vezes ele transfixa a posição correta e aí acaba que pode lesar a estrutura nobre, uma veia, por exemplo, causar um sangramento. Então tem os cuidados que realmente vão fazer com que o clipe seja melhor aproveitado. Muita gente usa, eu não me sinto confortável, eu prefiro usar o Hemolock, tá? O Hemolock é um plástico, um polímero, que é a descrição mesmo, né? E consegue realmente fazer o campeamento do vaso e, de acordo com o tamanho do Hemolock, são 4 tamanhos, tá? Até botei um slide, acho que é o próximo, você consegue garantir a hemostasia mesmo, o selamento de uma estrutura maior, que aguenta uma maior pressão, né? O Hemolock, na hora que ele clipa, uma artéria, por exemplo, estaria pulsando. Então, ele tem que aguentar essa pressão de uma forma com bastante segurança. Por último, esse aqui eu acho que é o Endogia, que eu tinha mostrado lá no início, né? É um grampeador e tem as cargas, né? Ele pode ser usado no contexto vascular, tanto para a artéria quanto para a veia renal. Você vem separado o grampeador e a carga, e aqui tem a manopla de ativação. Tem alguns que são articulados, que às vezes ajudam na cirurgia. Aqui em cima, ele tem uma manoplinha também que você roda para um lado e roda para um outro, ele vai na direção que você quer, tá? E para ativar ele, primeiro você fecha, depois as duas próximas apertadas que você der, ele vai correr a carga, tá? E no final ele abre. Depois você pode tirar e trocar a carga e usar. Esse grampeador pode ser usado várias vezes, acho que até 20 vezes com cargas diferentes. Aqui o Hemolock que eu tinha mostrado, né? Os tamanhos diferentes. Oi? E aqui, na verdade, os tamanhos você vai escolher de acordo com a estrutura. Eu acho que é muito intuitivo. Você vê a estrutura ali na hora, na prática você fala, ó, esse aqui vai um roxo, esse aqui precisa de um dourado, que é o maior. Você vai sentindo realmente na hora e vai tendo essa percepção. Normalmente o roxo resolve a maioria das situações, mas tendo os outros acho que ajuda. E de acordo com o calibre dele, você garante uma selagem de um vaso também de tamanhos diferentes. É proporcional. Com relação à hemostasia, a gente tem os hemostáticos. Esses dois são os mais conhecidos. Esse aqui é uma malha hemostática, tá? Esse já é como se fosse uma espuma, né? Depende do contexto também, ele realmente tem uma consistência diferente, você vai sentir na hora qual que vai se aplicar melhor, né? Em todo lugar tem, às vezes só tem um, então você acaba ficando que tem. E são mais utilizados mesmo no contexto da nefrectomia parcial, não da radical. Bom, materiais ainda, agora para a extração da peça cirúrgica, Humberto já tinha me ajudado um pouco na aula dele, que ele mostrou alguns materiais que eu estou falando aqui. Aqui a gente tem um endobag, né? Facilita a extração da peça e evita qualquer contaminação lógica, por exemplo, da cavidade, né? A manipulação é simples, porque dependendo do endobag você precisa de um portal, um trocarte maior, às vezes de 15 milímetros, então você tem que se programar, isso tem que estar na cabeça antes de fazer o procedimento, né? Basicamente é uma bolsa que se abre, né? Você coloca a estrutura ali dentro e depois facilmente você puxa, isso aqui tudo retrai, fecha a parte de cima e ela fica ali
dentro com segurança. O Alexis, não sei se vocês já ouviram falar, eu tive a oportunidade de usar também lá no serviço, né? Ele basicamente é um protetor de ferida, é um plástico, né, que você vai colocar, eu tenho um vídeo, vou mostrar. Essa parte vai no interior da cavidade peritoneal, essa aqui fica do lado de fora, você vai dobrando e com isso uma ferida, uma incisão pequena, né, por efeito de compressão mesmo que ele faz, ele consegue ampliar essa ferida e você fazendo uma incisão pequena, você consegue tirar um rim, né, com segurança oncológica ainda protegendo toda a ferida operatória. Ainda, você pode colocar uma tampa mesmo nesse Alexis que você chegue e consiga ainda manipular depois, passando um trocáter que dá segmento à sua cirurgia ali como mais um portal, além de servir como uma porta de acesso também para uma cirurgia assistida com a mão. Esses aqui são alguns vídeos. Foi? Esse seria o vídeo do Alex, mas de qualquer jeito eu vou deixar disponível ali, a gente pode ver no final, a gente passa a dar uma olhadinha, acho que é interessante só para estarem conhecendo o material.
Um monte de pinça aí falando de simplicidade, mas quanto mais intuitivo realmente for o material, melhor vai ser a utilização dele. Acho que é isso. Obrigado. Permanente 15.